Estamos juntos de novo para falarmos a respeito da Palavra de Deus. E hoje eu gostaria de falar com você com o tema perdão. Desde ontem, por conta da Santa Ceia, nós estamos ministrando ao nosso próprio coração esse sentimento. Não é algo fácil, não é verdade? Perdoar. Aliás, é muito fácil quando se trata de receber o perdão, de sermos perdoados. Nós temos algumas exigências quanto a isso. Pedimos desculpa e automaticamente esperamos que esse perdão venha. Mas não é tão simples quando se trata de dar o perdão. E uma das coisas que nós, como cristãos, fomos chamados a exercer com excelência é o dar e o perdoar. Nós precisamos ter isso dentro de nós, esse conceito. E o perdão hoje está em pauta aqui na nossa mensagem, neste momento onde vamos compartilhar. E eu separei o livro de Efésios, capítulo 4, o verso de número 32. Diz assim: pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns para com os outros, e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Olha que lindo esta palavra. E eu sempre digo, que a palavra de Deus nos levou, na verdade, nos livrou de muitas coisas, de um caminho que estávamos trilhando para a perdição, e nos levou para uma direção mais caridosa. Perceba se não é isso que hoje o mundo tem clamado, por esse amor, por essa empatia, por esse sentimento de entender o outro, de se colocar no lugar do outro. Há um clamor, talvez um clamor até que escondido em meio a algumas rebeldias que nós vemos, a algumas situações constrangedoras que passamos. É um clamor, é um pedido, e que esta palavra possa estar sendo exercitada por nós, porque na verdade esperamos do outro, mas tudo começa em nós. Eu lembro de uma história, como eu sempre gosto de ilustrar, com alguma coisa, para que a gente possa fixar bem a palavra dentro do nosso coração. Um senhor, ele começou a sentir muitas dores, e ele levava a mão na cabeça: ai, que dor a minha cabeça. Aí colocava a mão no estômago: ai, que dor o meu estômago. No ombro, e tudo aonde ele colocava a mão doía. Então ele marcou uma consulta e foi ao médico. E chegando lá, ele disse: doutor, ainda num tom de brincadeira, por não estar entendendo tudo aquilo, eu acho que estou ficando velho, porque tudo onde eu coloco a mão dói. O doutor, então, preocupado, vamos tirar um raio-x, vamos fazer um check-up, um exame, para ver todo o estado do teu corpo e qual é o seu problema. E assim foi, fez vários exames, tirou vários raios-x. Quando ele volta para a consulta, o doutor pega os exames, então o doutor coloca a mão no queixo e meio que dando um suspense para tudo aquilo, ele diz para o senhor: olha, para o paciente, eu percebi aqui que você não tem nada. Você não tem nada em lugar nenhum, você está saudável. Mas descobri algo muito interessante que você ainda não sabe. Então o paciente falou: meu Deus, e agora? O que é? E ele disse: eu descobri que um do seu dedo da mão está quebrado. Você consegue entender? O dedo da mão estava quebrado, e aonde ele colocava a mão doía, não era o corpo, era apenas o dedo da mão. E eu acho que isso serve bem para a gente ilustrar
Às vezes, nós deixamos que um órgão tão importante do nosso corpo, e agora eu vou dizer para você que é o nosso coração, ele fique guardando ressentimentos, ele fique guardando mágoas, sentimentos ruins. E então todo o nosso corpo parece que está adoecido. Não é novidade para ninguém quando nós falamos a respeito do câncer. Ele vem, ele está no nosso corpo e ele se desenvolve de acordo com aquilo que vivemos. E a falta de perdão é um desses pontos chaves que nos ajudariam em muito se nós começássemos a liberar. Também em Efésios, capítulo 4 também, se você estudar todo o capítulo 4, você vai perceber os conselhos. Deus sabe o que é bom para nós. Deus, Ele sabe, porque Ele nos fez. Ele nos conhece não só quando a gente se olha no espelho, o nosso físico. Ele nos conhece por dentro. E uma das coisas que a palavra de Deus trata é com o homem interior. E às vezes a gente não valoriza muito isso, mas se você estudar o capítulo 4, você vai entender alguns pontos. E eu separei esse versículo 4, 26. Se vocês ficarem com raiva, não deixem que isso faça com que vocês pequem. E não fiquem guardando esta raiva o dia todo. Não deem ao diabo a oportunidade para tentar vocês. Um abismo chama outro abismo. Se nós guardarmos esses ressentimentos, essas mágoas, vão sendo criadas feridas dentro de nós. E nós precisamos eliminar e nos curar. Nós mesmos precisamos nos curar. Então todo ressentimento, toda a mágoa, numa outra versão diz assim: não deixe o sol se pôr sobre a tua ira. Acerte as contas. Como é que eu vou saber se eu feri alguém, se a pessoa não chegar para mim e dizer: olha, aquela hora, naquele momento, você falou de uma forma que me machucou. Às vezes a pessoa nem sabe. Às vezes ela também não estava num dia bom. Às vezes ela também estava ali atravessando algumas coisas, né? Falou por falar ou sem pensar na consequência. Se eu tiver esse coração voltado para esses ensinos que, meu Deus, quantas mensagens nós já ouvimos a respeito do perdão, quantas palavras já foram ministradas a nós a respeito de perdoar, de liberar esse sentimento, porque ele só vai trazer benefício, ele só vai trazer saúde, se nós dessemos atenção a esses conselhos. Quantos prejuízos seriam evitados? Não é verdade? Logo também de manhã uma pessoa me mandou uma palavra dizendo: Pedro negou Jesus 3 vezes. E no dia de Pentecoste, quando Pedro pregou a palavra, 3.000 almas se converteram. Eu fiz um paralelo a isso e eu fiquei pensando. E aí me veio aquele versículo no coração: aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Se isso não é perdão, se isso não for o próprio Deus nos ensinando como devemos perdoar, porque quando recebemos esse perdão, a pessoa que pecou, ela vai ter condições de produzir muito mais, porque ela também se torna livre daquele amargor que está cercando, porque eu não perdoo, eu fico mal, porém aquele que não recebeu o perdão também fica, e vai sendo aquele um envolvimento de todas as pessoas para o sofrimento. Em nome de Jesus, não sei que horário você vai estar ouvindo esta mensagem,
Mas eu posso dizer que hoje eu comecei pela manhã dizendo para mim mesma e para todas as pessoas que eu conheço. Eu envio mesmo mensagens para ministrar também no coração de outros. Hoje foi um dia de perdão. De liberar o perdão para as outras pessoas e de ser perdoada também. Porque às vezes eu mesma não me perdoo. Por coisas que eu faço, por atitudes que eu tomo. Eu também preciso entender que não é apenas dar o perdão, mas receber o perdão. Eu aceitar que fui perdoada. Amém, queridos? A palavra de Deus, ela é tremenda. E como eu disse, ela nos leva para um caminho mais caridoso. Em nome de Jesus, tome esse caminho. Aceite essa proposta do Espírito Santo. E faça o hoje, o agora, um dia, um momento de perdão. Perdão para você, para si próprio, para o outro, para quem lhe deve, e viva uma vida como Pedro passou a viver quando ele entendeu que Jesus o havia perdoado. Não como Judas. Judas também teria esse mesmo caminho a trilhar. Porque importava que o homem fosse entregue, que o filho do homem fosse entregue. Que pena que foi por Judas. E que pena maior ainda que Judas não se perdoou, não deu essa oportunidade. Eu não sei como teria sido. Mas uma coisa é certa. Podemos falar e fazer essa comparação entre Judas e Pedro. E entre Judas e Pedro, querido, fique com Pedro. Tome o caminho do arrependimento. Tome o caminho do ir para o Senhor, ir para a pessoa também e fazer esse pedido. Olha, me perdoa. Eu não quero que o sol se ponha sobre essa situação. Vamos resolver. E eu garanto para você que todas as coisas cooperam para o bem quando a gente se propõe a tomar este caminho. Amém? Que Deus abençoe você, que esta palavra sirva de encorajamento, de vida, e que você e eu possamos prosseguir a partir desta mensagem saudáveis, curados e perdoados. No nome de Jesus.